pegando um gancho do que a gente já falou, entender por que que a comunidade internacional ainda não interferiu no que está acontecendo na Palestina, né? E talvez isso passe por um pouco do que a gente já falou, né? Por essa criação de narrativas, de estereótipos, o papel que exercem também os preconceitos que tem, né? O orientalismo, islamofobia e tudo. E talvez isso está muito ancorado na visão como a mídia tradicional retrata todo esse conflito que está acontecendo, né? Todo esse verdadeiro genocídio. Então, se tu puder comentar um pouquinho mais, né? Tanto a questão da retratação da mídia tradicional, quanto o quanto isso interfere na visão internacional do que está acontecendo, né? Na visão ao redor do mundo sobre o que está acontecendo. Sim. Então, eu acho que a gente pensar primeiro na questão, assim, da quando a gente fala do Estado de Israel, entre aspas, né, colocar aqui a entidade sionista, né, a gente tem que pensar que o projeto, digamos assim, original e central é a grande Israel, né, que envolveria territórios ali ao redor, né, que também, tem Líbano, Síria, acho que chega a Turquia, eu até tinha anotado qual era os países, mas eu não Arábia Saudita, né, Kuwait, e a gente vai entender, Jordânia também, e a gente vai entender por que que, por exemplo, esses países ali ficam meio que nessa de é um pouco esquisito a gente olhar assim: "Mas como assim? Eles são muçulmanos, são árabes e não estão fazendo nada". Porque eles sabem que eles vão tomar também. Egito também, né, importante Egito também, que está sendo muito implicado, né, que é uma fuga é um único caminho praticamente de fuga de Gaza no momento, né, que aí tem muitas questões envolvidas aí. Mas se a gente falar dos interesses, a gente tem que lembrar muito claramente com quem que Israel, que a entidade sionista é uma aliada do Ocidente, ela é essa tentativa do Ocidente de dominar essa região. Então, se a gente pensa nisso, fica mais fácil a gente entender por que que o mundo ainda não ajudou, porque entrar, de bater de frente com a entidade sionista é bater de frente com o Ocidente, é bater de frente com os Estados Unidos, é bater de frente com as maiores potências bélicas, militares do mundo. Então, assim, quando a gente fala disso, muitas vezes é difícil, eu não vou falar assim que: "Ai, que eles estão certos de não fazer nada", mas é difícil também pensar isso de uma forma tipo: "Ah, eles têm que fazer de tal forma", porque é uma coisa muito complexa, que envolve populações de outros países. Como eu mencionei aqui, já teve ataques da entidade sionista em território libanês, em campos de refugiados palestinos. Então vai tendo implicações ali, vão se espalhando. E eu acho muito interessante também, eu vou aproveitar aqui, eu avisei que eu ia fazer merchan, não falei? Bora. Eu falei que ia fazer essa revista aqui. Eu, sinceramente, não é que eu não dava nada, mas eu me surpreendi positivamente, de verdade mesmo, assim. Eu tô falando de coração, sabe? Eu não tenho por que mentir. Não sei nem por que que eu trazer aqui, eu quis realmente. E o texto do Partido dos Trabalhadores de Tunísia, que tá aqui nessa revista, se você quiser talvez falar depois da revista, enfim, você vai saber falar melhor que eu. É muito interessante porque, escolheram colocar um panorama tanto do mundo árabe, mas também de outros países. Então fala aqui da Turquia, fala da Arábia Saudita, fala da Rússia e da China nesse processo, dessa discussão se China e Rússia estão agindo de forma imperialista ou não. Então eu acho muito interessante e importante a gente trazer isso para debate também. Mas eu vou ler só um trechinho aqui para a gente ter uma ideia do que é essa generalização, né, quanto que implica isso. Então aqui tem um trecho que fala: "Conflitos de liderança entre países árabes". Aí começa retomando uma coisa anterior, né, "Mas isso não significa que o caminho esteja aplainado para a reação saudita ao Wahhabi, na verdade". Primeiro considerar aqui que o wahhabismo na Arábia Saudita que a gente vai falar de uma ideologia religiosa, tem todo um pano de fundo, né, também político ideológico, mas que passa pela questão religiosa também. Isso é muito importante também ser mencionado. Então, porque aí quando a gente fala de religião, a gente está falando muitas vezes de instituições. Instituições têm um viés econômico muitas vezes, né, geralmente tem. E se tem viés econômico, tem viés político. Então, até o Marcelino tinha falado aqui sobre a questão de que Marx e Lenin nunca colocaram o combate à religião entre o povo como prioridade. Marx dizia que é preciso combater as condições que levam as pessoas a buscarem as religiões, basicamente o capitalismo. Tá, não posso dizer que todo mundo que busca religião é por conta do capitalismo só exclusivamente, né, porque assim que eu falo, mesmo no comunismo não vai conseguir, fazer com que as pessoas não morram. Então o fato de existir a morte já da finitude da vida já é um fator que muitas pessoas leva muitas pessoas à religiosidade. Mas passando disso, a questão da instituição, que eu acho que é muito central, que Marx que vai falar muito sobre isso, né, então acho que é importante a gente pensar, se a gente pensar na religião, pensar em
como ela está construída enquanto instituição em uma sociedade, em um tempo, porque isso muda também de acordo com interesses e necessidades, né? E aí continua, está o Catar, que quer seguir como um ator importante na região e na cena internacional, que quer aparecer como um, abre aspas, facilitador, fecha aspas, das negociações entre os beligerantes nos conflitos que surgem aqui e acolá. E sob a égide norte-americana, estadunidense, eu vou colocar aqui estadunidense, como ocorreu com os talibãs. Estão os Emirados Árabes Unidos, que procuram desempenhar um papel de liderança. Vimos surgir disputas entre os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita no Iêmen. Também está o Egito, que embora atravesse dificuldades internas, além de seus problemas do lado etíope, né? A questão do, se vocês olharem o mapa, vocês vão entender melhor, do lado etíope, em particular no que respeita à partilha das águas do Nilo. Segue pesando em qualquer equação. Está a região do Maghreb, que vive uma crise permanente entre Marrocos e Argélia pela questão do Saara, o Saara Ocidental, que virtualmente determina as alianças de cada parte. Além disso, a instabilidade sempre caracterizou as relações sauditas e iranianas. Então, assim, Irã não é árabe, só para deixar claro que Irã não é árabe, mas a gente consegue ver, e aí também menciona a questão da Turquia, da aliança saudita com a entidade sionista, com os Estados Unidos, todas essas questões aí vão se entrelaçar. Então, só para a gente pensar que isso, que a gente pensar no mundo globalizado, é globalizado em todos os sentidos, assim, né? Inclusive nas questões políticas, né? E por isso que a gente fala muito de internacionalismo, porque se a opressão está vindo, tudo bem, de formas diferentes, dado cada sociedade, cada momento, em cada lugar, mas de alguma forma ela vem do mesmo lugar, ela vem do imperialismo, ela vem do pensamento colonialista, ela vem desse lugar do capitalismo imperialista, né? E ao mesmo tempo a gente tem que falar de internacionalismo, porque a gente não vai conseguir bater de frente com um capitalismo de forma globalizada se a gente também não trabalhar de forma internacionalista. Uhum. Então, eu acho que isso é um ponto-chave aqui para a gente pensar. E aí, quando eu falo também da questão do... Voltando um pouquinho só na questão do orientalismo e da islamofobia, quando a gente fala de orientalismo e islamofobia, eu vou falar que só da islamofobia, tá? O orientalismo vai atingir mais gente, na verdade. Eu não sei, somado vai ser muito mais gente do que o que eu tô falando. Os muçulmanos são basicamente 1/4 da população mundial. Então, se você é internacionalista, entende, né? Inclusive, então, a maioria no sul global, né? Então, o continente asiático e africano são pessoas não brancas, né? Em peso, a maioria em peso. E como tem a questão racial, se é muçulmano, mesmo que seja branco, uma mulher de lenço, mesmo com a pele muito branca, mesmo uma europeia, já não é mais tão europeia assim, porque ela está, digamos assim, compactuando com o povo de lá. Esse lá que é o inimigo. Então a gente vê esse entrelace político e social, cultural, midiático, muito forte nesse aspecto. E aí os interesses vão passar por tudo isso, né? Vão passar por questões políticas, por questões econômicas, por questões culturais, ideológicas. E a ideologia também, uma vez bem aceita, ela permite que exploração econômica aconteça, permite entre aspas, né, mas faz com que, muitas vezes, as pessoas olhem imagens de crianças palestinas mortas e achem ou indiferente ou até comemorem. Né? Então, assim, isso é uma coisa muito importante na mobilização, para a gente pensar. Eu acho isso central, assim, para a gente entender como que essas coisas se entrelaçam, né? Questões econômicas, questões, o que vende, o que a gente fica sabendo, o que chegou ao nosso acesso, né? Tudo isso vai estar entrelaçado, questão política, questão econômica, questão cultural, social, histórica. Não tem como separar totalmente uma coisa da outra. Pelo menos, a meu ver, é impossível separar totalmente uma coisa da outra. E é muito interessante, né? Porque tipo, o que faz, né, nós mesmos, pessoas do sul global, ver nossos pares aqui, pessoas, nossos vizinhos, sei lá, estarem fazendo esse apoio a Israel, né? Então há um genocídio que fica cada vez mais difícil da mídia hegemônica, por exemplo, defender, né? Porque eu faço esse comparativo com outubro, que era muito, as notícias, assim, era muito, tipo, conseguiu uma ofensiva de Israel, matou um líder do Hamas, não sei aonde, aí fez isso, fez aquilo. Ignorava totalmente o fato que para isso tinha bombardeado um hospital, por exemplo. Né? E aí isso vai formando a opinião pública, né? Hoje em dia já fica um pouco mais difícil de se defender, né? Tipo, hoje em dia ainda não existe, assim, um verdadeiro contraponto, assim, pela grande mídia, né? A gente vê um ou outro jornalista, né? Um pouco mais engajado, assim, tentando puxar um pouquinho, mas a gente sabe que
os interesses econômicos também são muito grandes, né? A gente vê altos empresários de alto escalão sionistas, né? Então, tipo, isso reflete no impacto que a gente tem na mídia, né? Em quem sustenta a mídia, os canais de mídia tradicional, né? Mas hoje em dia já fica um pouco mais de esconder o que está acontecendo lá, né? Hoje, por exemplo, o que aconteceu em Rafah, é claro que eles ainda colocam lá, assim, uma operação que matou 7 líderes do Hamas. Mas matou também incendiadas lá, carbonizadas, não sei quantas crianças, Muitas crianças, é. né. Então, tipo assim, isso vai formando, né, essa opinião pública e faz com que é isso, com que pessoas racializadas, brasileiros aqui, fiquem defendendo, Israel sem pensar que daqui a pouco pode acontecer com a gente. Já acontece, Já já acontece acontece, em já certo nível, acontece, né. porque a gente um grito dos mais comuns quando eu vou nas ruas, em atos, manifestações, chega de chacina, PM na favela, Israel na Palestina. Tanto materialmente, a questão das Materialmente. mesmas armas serem Aham, usadas, quando a gente fala que os palestinos estão sendo cobaias de sistemas de segurança, tipo, selo, testado. aham, Testado onde? Em que corpos, né? Então isso vem para cá, isso vai para vários lugares do mundo, né? Então por isso que também está sendo essa pressão para que o governo brasileiro corte totalmente as relações com o Estado de Israel, com a entidade sionista, né? Então, eu acho isso uma coisa muito central, porque é isso, justifica, entra numa favela, mata criança, mata grávida, mata idoso, mas pegamos 2 bandidos, assim, uhum, matamos também. Então, uhum, assim, acaba sendo um efeito colateral tolerável para muita gente, porque afinal o importante é pegar os terroristas, os bandidos, hã, né? Então, assim, eu acho que entra muito nesse lugar, assim, tipo, o mal necessário. É tipo como se você tivesse que aham, tomar um remédio amargo para uma doença, mas o mais importante é acabar com essa doença. aham. Remédio amargo a gente aguenta, tudo bem, faz parte, né, então é essa relação que se cria. Tudo bem invadir o Iraque, mas a gente tem que pegar o fulano e o ciclano, tem que pegar armas nucleares não sei aonde. E aí a gente tem que tudo bem matar, porque a gente tá matando terroristas também. 2 terroristas foram pegos, né, 2 que realmente cometeram, né, mas em compensação crianças, várias crianças, né, como assim? Tudo bem, não, tudo bem, ok, faz parte. Como que a gente vai encarar É, como efeito é uma colateral? guerra, né, infelizmente, Guerra é assim fatalidades. mesmo. E a gente tá falando usar esse termo guerra, o conflito, e até tem uma questão que eu tinha pensado em falar também, que aparece muitas vezes conflito quando a gente fala de conflito árabe-israelense e conflito, né, guerra Israel-Palestina, são coisas diferentes, porque como eu disse, né, como implica uma região maior, né, implica Egito, né, pela proximidade, por relações políticas e diplomáticas, por outras questões também, acaba que se torna um conflito meio generalizado. A gente viu Iêmen entrar no meio do caminho, porque fica numa região central que passa mais ou menos 70% do comércio que sai da Europa, enfim, então, começa a mexer ali nisso tudo, porque justamente é uma região muito central para o comércio internacional. Então, assim, não só para o comércio, mas para uma questão cultural, ideológica, né, então Uhum. é muito maior do que só a Palestina, né. Isso é um projeto, é um pensamento que expande. E eu ia falar alguma coisa que eu esqueci. Mas diga aí que depois eu lembro.